Fala, minha galera! Estamos aqui começando mais um podcast Machador. Não, Pepe? E aí, meu patrão, como é que você tá? Tudo beleza? Felicidade estar aqui com você de novo. Bom demais. Mais um, hein? Graças a Deus. Quem foi que a gente trouxe hoje? Surpresa? Rapaz, é um convidado mais do que especial. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer, viu? Tô feliz, viu? Pela presença dele aqui, viu? Rapaz, pra trazer esse homem aqui, a gente teve que ir buscar em casa, não foi? Veio de helicóptero, era piloto. É, piloto de helicóptero aqui. Turma, Vamos mostrar? meu patrão, hoje nosso convidado especial, Duda Aras Beira Rio. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, Duda. Valeu, galera. Prazer estar aqui com você, viu? Pô, eu que tenho, obviamente, né? Primeiramente, de agradecer a todos vocês aí pelo convite. Parabenizar essa iniciativa totalmente inusitada, inédita, né? De vocês. Eu não tenho dúvidas que isso veio para ficar. Essa dinâmica, né? Esse foco para a raça que cada dia cresce. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de nada feito nessa linha na raça. E, pô, parabenizar a iniciativa de vocês, porque quem ganha certamente é a raça. Massa, bacana. Então, tamo junto aí. Vamos fazer uma brincadeira, né? Vamos contar a história do Beira Rio, né? Também. Tá preparado? O povo quer saber aqui. A gente tá com um leque de perguntas, hein, bebê? Que tem tanto assunto pra apertar esse homem. Ó, aquela pergunta que todo mundo em 2022 quis fazer, chegou na ponta da língua. Tá aqui, viu? Mas não teve coragem de fazer, a gente vai fazer aqui hoje. Eu já falei a você, meu patrão, prepare o coração, que hoje vem coisa boa. Bora lá, bora lá. Vai responder tudo Se eu mesmo? puder responder, eu respondo. Não, eu acho que você vai Se eu poder. Você souber não. responder também, eu respondo. Não. Tem isso, Ó, né? Inclusive, tem coisas que eu mesmo quero saber. E eu, Vamos lá. lógico. Eu estou curioso aqui para saber tudo sobre esse Aras Beira Rio, que é top, viu? O cara é um fenômeno da raça. Vou fazer várias perguntas aqui e a gente vai saber do A ao Z do Aras Beira Rio. Vamos nessa? O Aras Beira Rio, hoje eu posso dizer que é um dos expoentes da raça, um dos maiores aras na marcha picada, sem sombra de dúvidas. É proprietário do Estância Arco-Íris Aboio, que hoje é um dos principais garanhões. né? E pai de um dos maiores cavalos aí da história do Manga Larga Machador, a gente pode dizer. Então, vocês podem esperar muito conteúdo rico, muita notícia. Além disso, uma fábrica de campeões aqui. Tem uma lista de animais aqui que o homem botou lá na rampa, né? Se a gente for falar da lista toda, não acaba. Eu fiz aqui, mas aí encheu a memória do meu celular, eu peguei, desisti, travou, desisti. Aí vamos lá, Duda. Queria saber um pouco da história do Beira Rio, né? Como foi que começou a criação, a escolha dos animais. Onde foi que partiu Como é que partiu a ideia, né? essa ideia, né? Essa paixão. Na verdade, o Beira Rio, assim, nunca me furtei a falar, é um sonho de criança, né? Eu sempre fui para fazenda desde pequeno, meus pais tinham fazenda, e fazenda de cacau, ali no sul da Bahia, em Itajibá. E eu sempre ia desde pequeno, nasci em Piauí, que é bem próximo de Itajibá. A gente morou na fazenda durante meus quatro primeiros anos de vida e a gente acabei tendo muito contato com a fazenda em si. E eu costumo dizer que o cavalo é um animal que qualquer criança se apaixona logo, né? Porque ele é encantador, né? Com certeza. Não é à toa que os sheiks árabes, né, apostam muito em cavalo, que investem muito em cavalo. Não é à toa que o Rei Charles, enfim, todos assim, né, são apaixonados por cavalo, porque realmente é um animal encantador. Então, a paixão foi à primeira vista, a paixão foi os primeiros anos de vida logo. O tempo passou, a gente veio morar aqui em Salvador, mas todo fim de semana, a cada 15 dias, sempre que eu podia voltar para a fazenda. Tava no campo sempre. Eu era o único filho que tinha dois cavalos, porque eu gostava tanto que o pai dizia, não, você tem que ter dois. Enquanto seus irmãos têm um, você tem dois. Porque você monta mais do que eles, o seu você não pode montar todo dia nele, porque senão cansa. Tinha que dar um descanso. Gerava ciúme com os irmãos, exato, né? Mais ou menos. Aí, com isso, enfim, foi crescendo e eu sempre, férias até de adolescência, muito mais do que ir para carnaval, eu preferi ir para fazenda, entendeu? E ficava lá muitas vezes, ficava de férias, ia logo para fazenda, um amigo de escola, etc.
e ficava muito tempo lá, inclusive, às vezes, sem pai, sem mãe e tal, ia pra lá e ficava com os Tava no funcionários campo da mesmo. fazenda, no campo, com vaqueiro. No dia a dia. E no dia a dia, eu acabei assim, obviamente a gente vai criando ainda mais esse gosto, você vai crescendo, você vai querendo pensar em acasalamentos, entendeu? Meu pai lá praticamente não tinha éguas, porque dizia que égua só servia para juntar carrapato em pasto, égua Mata comia pasto. mata pasto. Você vê essas como coisas. mudou hoje, Muda, né? né? Isso. Então, praticamente não tinha égua lá na fazenda. Acho que não lembro assim. Uma época teve, depois acabou, não tinha mais. Então, assim. E meu pai tinha cavalos de campo comuns, entendeu? Nunca pensou em criar, pelo contrário, é contra isso, entendeu? E eu sempre pensava, no dia que eu puder, né, que eu puder tomar conta Eu vou ter do que é meu, eu Realizar o sonho. vou realizar o sonho de ter um cavalo Mangalaga Machador. Que Pra aí- minha cela. Aí já vem outra questão da paixão. Desde pequeno, eu gostava do machador, eu me identificava com o Com o machador. machador. Pelas aptidões, de fato, do machador. Porque lá, assim, aí a gente tinha mestiços de manga larga machador, que era o que eu, por exemplo, que eu tinha, que era um cavalo de macho picada, que era o cavalo mais cômodo, né? Que era o cavalo macio, aquele... cavalgada. Aquele de cavalgada, Cavalgada. exato. Que eu passava o dia inteiro montado no cavalo e... Não sentia nada. No final, Não sentia nada. não sentia nada. E tinha também os mestiços de quarto de milha, né? Que eram os de serviço, que eu não queria, rapaz, eu chegava pro peão. Não queria a conta. Esse daí é teu, meu irmão, não queria O meu tá ali, ó. Então, devagarinho, eu fui fazendo essa escolha, né? Essa escolha pela raça, de forma involuntária até. E aí, pronto, sempre que tinha as exposições eu estava colado, eu chamava meu pai para ir, desde infância, né? Mas, assim, a gente ia sempre observar, né? E, enfim, vários criadores desses antigos eu lembro, muitas vezes no parque, né? Porque de tanta gente ir, vamos dizer, 3 vezes ao ano, né? Porque eram as 3 exposições, a gente acabava se tornando até rostos familiares. Sim, tava sempre ali. Exato. E criadores como Aras Bebê, né? Rodrigo, Casinho, Casinho. tal. O que acontece? Pessoas que criam há muito tempo e eram nossos colegas de escola, entendeu? Então, assim, a gente reconhecia ali no parque, enfim, mas sempre distante, entendeu? Porque eu não tinha o apoio de casa. Entendi. De dizer, não, vamos fazer isso, tal. Porque meu pai nunca acreditou. Bom, aí formei. Assim que eu formei, tipo assim, um ano depois, alguma coisa assim, um primo, né, casado com minha prima, que é Thiago Ferrari, do Aras Ferrari, um abraço aí para Thiagão, tudo de bom aí. Foi uma pessoa muito importante no início, né, muito meu amigo. Ele é casado com minha prima e a gente, enfim, em festas familiares, a gente sempre juntava. Ele também é um apaixonado por cavalo. E Pra sempre vinha esse assunto de cavalo na Isso, mesa. Exatamente. E aí a gente ficava junto ali o tempo todo, os primos muitas vezes nem sabiam o que, é que a gente estava ali conversando a noite toda, etc. Só Enfim. maluco. E aí um belo dia ele me chamou, Duda, vamos, rapaz, vai ter um leilão em tal lugar. Vamos lá, rapaz, vamos lá passear e tal. Bora. E também nessa época, Dr. Rui Lobo, que é do Aras, Arizona, né? É meu otorrino já também há muito tempo. E também, sempre que eu ia no consultório dele, a gente batia papo, ele falava de fazenda, e ele dizia, né, que ele... Parentes do Dr. Rui Lobo é sócio do Monza ainda, Exatamente. né? Até hoje. Que é um assunto E aí, que a gente vai lá na tocar, frente, E né? aí vem a grande relação também que eu tenho com o Dr. Rui Lobo, que é outra pessoa também muito importante nesse início aí, enfim, toda a criação do machador, entendeu? É uma pessoa que eu tenho um apreço, uma amizade muito grande. E aí, pronto, a gente foi lá nesse leilão, chegando no leilão, entendeu? Eu nunca tinha acompanhado pista, nunca tinha acompanhado exposição de longe, mas não tinha aquele conhecimento. Primeiro leilão. Sabia Exato, como é que eu fui lá no primeiro. No leilão eu já tinha participado, né, mas não com esse foco. Sim. De, pô, vou comprar um primeiro animal, entendeu? E fui. Eu, Thiago, e Thiago disse, rapaz, vou chamar um amigo, que era o Aníbal, o amigo Aníbal. Aníbal, né, do Santíssima Santíssima Trindade, Trindade. que eu conheci nesse dia, Sim. entendeu? Isso foi lá atrás em 2010, 2011, por aí. Certo. 2010. E aí pronto, chegou lá, eu vi uma égua lá e comprei. Uma determinada época, eu gostei, achei bonita, mantiúda. Você me perguntar assim, você já viu que a égua era machadeira e tal? Não. Aí eu estaria mentindo se eu fosse falar isso. Sim. Né? Mas uma égua mantiúda, bonita, refinada. Gostou da égua? Gostei. E comprei na mão de Paulo Couto, Aracedo da Serra, que é outro grande amigo.
E aí pronto, continuamos, liguei pra Rui, Rui não tava, liguei pra Rui, porque eu comprei, não tinha pra onde levar a égua assim, pra um lugar próximo, porque foi em feira, né? Certo. E aí eu não tinha pra onde levar a égua naquele dia, naquela noite de Na domingo, noite. pô, Vai pra onde? 6 horas da tarde, pô, agora levar pra Ipiaú, longe, né? Eu liguei pra Rui, Rui, tô mandando pra sua casa, ele mande na hora e tal, que era ali em São Gonçalo, próximo. A égua foi pra lá, foi minha primeira égua essa, Jasmim Estrela do Bonfim. Já ia perguntar o nome, mas É, ele lembra. Bonfim, não tem como esquecer. E aí depois disso, eu comprei uma potra na mão de Rui, Catita do Arizona, foi a potra que eu acabei tendo um gostinho de fazer pista, que aí eu já estava acompanhando as exposições, etc, né? E aí comprei ela com 1 ano e meio, mas aí já estava com 2 anos e meio e tal, e aí comecei a fazer pista, entendeu? E, enfim, aí é aquele negócio. Então hoje você tem... O veneno do machador entrou na veia. Você já se era. associou então em 2010. Não, aí é que tá. Eu me associei em 2011. Na verdade, eu comecei... Sabe aquele negócio que eu tinha só essas 2 éguas? Né? Acabei levando depois lá para Ipiaú, a Jasmim já cheia do Guerreiro Café, que era de Dr. Rui. Dr. Rui, não, pô, pode cobrir aí. E aí eu levei para lá, ela já cheia, já prenhe. E a Catita, que era uma potra. Aí levei lá para Ipiaú. Mas a coisa foi acontecendo ou você teve um momento que você parou e falou, não, a partir de agora eu vou montar um Ares, vou ampliar minha tropa, vou começar Exatamente. Aí ficaram esses 2 animais, por mais 1 ano, só esses 2 animais. Certo. Praticamente. Aí teve uma Fenagro aqui, e aí na Fenagro, eu lembro bem, eu participei bem, porque aí já estava com esses 2 animais, com toda empolgação, né? E aí, lá na Fenagro, conheci, enfim, vários amigos nossos, Avelino Fernandes, que é outro amigão, que eu ouço muito no Magalar Machador, entendeu? Grande parceiro, confidente, enfim, que a gente conversa muito sobre cavalo. Bom demais. É um cara que tem muita experiência, fala a verdade, doa quem doer, entendeu? Enfim, aí eu lembro que na época o Aras Escadinha ganhou muitas pistas nessa Fenagro. E aí, eu e o Thiago, a gente conversou com eles lá, e disseram, rapaz, você tem que visitar lá, rapaz, o Aras Escadinha e tal. E aí acabamos indo, e lá a gente comprou mais 2 éguas, eu e o Thiago. Certo. Cada um comprou mais 2 éguas. Eu comprei o junco da Escadinha, na verdade, um potro, porque eu não tinha cavalo ainda. Mas sempre pensei em começar pelas fêmeas, né? Tanto que comecei por essas 2 fêmeas. Aí comprei um potrinho apartado, que era o junco da Escadinha, e comprei mais uma égua, né? A Áustria da Escadinha. Foi tomando forma, viu, Pepe? Já viu, E né? aí pronto, aí eu fiquei com essas 3 éguas e o potro, né, novinho. Nesse meio tempo, aí vem a história do elfo, né? Porque nesse meio tempo... Isso em 2011 ainda. 2011. Certo. Surgiu... Na verdade, isso aí já foi em 2011. Maio de 2011 ou abril de 2011. Se eu não me engano, foi isso. Tem uma memória boa da sua. Alguma coisa assim. Aí surgiu uma necessidade de eu ir a Pernambuco para resolver uma situação lá. E aí, eu conversando, já tinha conversado, né, com várias pessoas da raça, mas a verdade é que a pessoa que mais me atualizava dessas coisas, quem estava mais inserido era Thiago. Certo. E ele me falou, rapaz, em Pernambuco tem um cavalo lá, que é o cavalo... Porra, a gente não sabe, assim, reprodução, não sei o quê, mas foi o cavalo que ganhou tudo. O cavalo nunca perdeu, entendeu? A gente não conhece reprodução. Só que na própria Fenagro, grandes amigos nossos já estavam picando o cacete Já no cavalo. estava usando mesmo. Não, picando o cacete. Queimando. Entendi, falando mal. Toda a roda era falando mal do cavalo. Você vê hoje o cavalo número 1 da raça em contexto. Não, toda a roda falando mal do cavalo. Aí eu falei, rapaz, eu vou lá ver esse cavalo. Porque não é possível, né? Tal, e eu estou tendo oportunidade. E naquela época, não era como é hoje, que você tem rede social, que você tem WhatsApp, que você tem Instagram. A dinâmica de o cara que começa hoje, ele tem acesso a tudo de informação. Na época não tinha, pô. Até Na que época conhecer mais, né? Exato. A gente tinha aquele livrinho que a associação... Às vezes mandava um catálogo com CD, você botava no DVD para assistir. Mas esse aí já foi depois também, Davi. Acho que em 2011, eles mandavam... Era tipo aquele catálogo da... Que e-book, rapaz. E-book, sim, aquele catálogo mesmo. Catálogo da Editel. Lembra que a Editel... Sim, quase com a... Sim. Aí você abria e ia lá olhando nome por nome, criador por criador, por estado, entendeu? Aí eu peguei o catálogo e aí liguei para Gustavo Monteiro, né?
Falei, Gustavo, é o seguinte, eu tô indo aí, porque na época o Elfo era dele e de mais um, ou mais dois. É ele do JFS e de André Melo, que era do Aras Amelo. E aí, algo assim, e também acho que de Nelson também já. Mas enfim, já tinha uma sociedade. Aí eu liguei para Gustavo e falei com ele, rapaz, eu tô indo em sul da Bahia e tal, tô indo aí. Não, rapaz, tranquilo e tal. E fui. E fui lá conhecer o cavalo, fui lá conhecer a produção. E aí foi quando eu conheci o Elfo, encantei no cavalo, montei no cavalo. Achei extraordinário. E aí comprei uma potra, que é a Babi do Amelo. Comprei novinha, com 12 meses, 14 meses, alguma coisa assim. É uma filha do... Na época, ainda ganhou a cobertura. Imagina, ainda ganhou a cobertura do Elfo. Porque tinha comprado a potra. Imagine. Aí o homem doido. Entendeu? Aí empolga. Aí, rapaz, eu falei, não, já vou usar essa cobertura em tal animal, tal. Na verdade, eu pensei em usar exatamente na época que eu tinha comprado na escadinha, né? E comprei, acho que mais 2 coberturas. Eu falei, não, eu vou usar esse cavalo aqui. É o cavalo que eu quero usar. Aí foi que eu comecei a usar. Você vê, né, na Pepe? Bahia, ninguém tinha Ele, usado. desde o começo, o pessoal fala muito que Duda ele é visionário, que é um cara que sabe fazer os cruzamentos. Você vê que ele, desde quando começou, já começou a pensar e articular os cruzamentos no início da criação. Que é muito Primeiros importante, passos. né? Porque tem muito criador que às vezes entra sem o conhecimento e acaba fazendo aqueles cruzamentos que a gente fala, né? Tatu com cobra. Exatamente. E aí depois tem aquela dificuldade de escoar a produção e ele já foi, pelo que eu tô entendendo, verdade, muito bem direcionado. muito né? bem Na direcionado. verdade, da visão, o mais fácil naquela época, a grande verdade, era o seguinte: aqui o que dominava era o Lampião, né? Enfim, era o Lampião, todo mundo sabe, foi um cavalaço, né? Pelo contrário, inclusive a base uma das bases, né? Uma das genéticas que Pernambuco usou muito, fora o sangue do Favacho Único, foi o sangue das éguas Lampião. Eles vieram, quando eles acertaram no cavalo, etc., quando estavam começando, eles vieram para a Bahia e compraram verdadeiras tropas. Tanto na EAO, como na Rio Com, como no Aras Planalto. Eu sei de aquelas éguas Duna do Planalto, enfim, outras éguas Escunda do Planalto. se Mãe não me de engano. cavalos hoje da atualidade, Consagrado. né? Lei Do Planalto é do Monteiro, inglês, consagrado. é a mãe do inglês. Muitas éguas Planalto, etc. Então, assim, o que eu quero dizer é assim, mas o trivial para a Bahia daquela época era usar o Lampião. Eu fui, assim, por razões ou por outras, eu sou muito inquieto, eu gosto de ser muito inquieto e até hoje eu sou de procurar você sair. Claro, quando você vê que uma coisa está ali que é boa, claro, eu sempre valorizei esse sangue, sempre achei interessante. Só que eu vou falar a verdade para vocês, para mim não era uma coisa tão acessível na época. Eu ainda já tinha formado, mas estava no início da formação. Você queria inovar algo. Eu queria inovar. E com Na menor época, custo. inclusive, era mais acessível, a verdade é essa. E foi uma coisa que eu vi um diferencial. E quando eu adquiri essa potra, essas coberturas, quando eu voltei e falei para as pessoas que tinham ido lá, aí, meu irmão, eu iniciando, ninguém me conhecia direito, eu era primo de Tiago, né? E aí todo mundo, aqui é o primo de Tiago, tal, não sei o quê. E aí, o Beira-Rio, ninguém conhecia, né? Aras Beira-Rio não era... Enfim, era um primo de Tiago ali, um grande amigo, óbvio, para mim. Um novo criador. Satisfação, um novo criador. E aí, a verdade é que, quando eu falei, todo mundo me chamou de maluco. Pô. Todo mundo disse, rapaz, você... É assim mesmo, né? Inclusive, Os inovadores pessoas... sempre são os malucos. Inclusive, pessoas que conhecem muito de cavalo e que entendam que eu respeito até hoje, não é por isso que eu deixo de respeitar a opinião dessas pessoas, mas a verdade é que são pessoas que também aprenderam, né? Que até hoje eu brinco e eles dizem, não, você tinha toda a razão e eu também aprendi com esse meu erro, entendeu? As pessoas falam. Perfeito. E eu tive a sorte de ter acertado, vamos dizer assim, nesse sentido, na minha opinião, porque tem gente que até hoje acha que não é um cavalo, entendeu? Sim. E aí eu tive muitos embates, muitas discussões saudáveis todas, nada de problema, Sim. todas saudáveis, com pessoas que eram realmente Contras. E quando eu adquiri, falei, rapaz, você tá doido em usar um cavalo desse e tal. E aí, uma das primeiras crias que eu tive do Elfo, a primeiro produto que eu tive do Elfo foi exatamente a Baronesa, entendeu? Campeã da... Foi a Baronesa Beira-Rio. Foi o quarto produto do Aras e foi a primeira do Elfo, entendeu? A segunda,
logo depois da baronesa. Para você ver como ele começou com o pé direito, né? O quarto produto do Aras já é a baronesa. E Pra quem não sabe que hoje planejamento. Viu? uma e aí égua a baronesa até já vem de outra história. Aí, só dando um parênteses, e aí o quinto produto foi a Xalana Beira-Rio, que é uma égua que ganhou muita pista também. Filha de uma das éguas escadinhas que eu comprei, exatamente com o Elfo. Mas voltando em relação a essa questão da baronesa, aí já vi uma outra história do motivo de eu ter comprado a baronesa. Ou da baronesa, não, desculpa, a Charda, que é a mãe da baronesa. Mãe da baronesa. Charda de Paranambuco. Isso. Aí já foi na segunda viagem que eu fiz a Pernambuco, lá. E aí, chegou nessa viagem, eu já tinha passado a Nacional de 2011. Sim. Foi, nesse momento. E em 2011, eu busquei visitar o criador do campeão dos campeões do ano anterior, que foi exatamente o Amado P. Certo. Né? E aí o criador, todo mundo, muitas pessoas combinando de visitar o proprietário do Amado P. Uhum. Aí foram, tal. Depois eu também visitei, o seu Cabalzar. Mas eu preferi ir visitar o criador do Amado P. Quem fez o cruzamento que nasceu o Amado P. Exatamente. Porque ele saiu cedo lá, ainda do criador. E aí... Pai da Árpia, né? Exatamente, pai da Árpia Beira-Rio. E aí, para minha surpresa, eu assim, fiquei encantado com a tropa Amado e Mocambo, né? Que é pai e filho. Amado, seu José Lúcio Rezende, ou ao contrário, Amado, seu José Lúcio Rezende Filho, e Mocambo, José Lúcio Rezende, que inclusive foi presidente da associação também. Certo. E aí eu fiquei encantado com a estrutura das éguas deles, os tanques de égua. Aí você fala, pô, mas marcha batida. Rapaz, eu vi lá marcha, sabe? Vi éguas realmente mais firmes, vi éguas de centro, vi éguas, eu digo assim, mais marchadas, e vi éguas de picado também. Ele me mostrou lá. E me encantou a produção de um determinado cavalo, que ali que eu conheci. Você me perguntar assim, você já tinha ouvido falar antes? Não. Não lembro de ter assim, dizer assim, pô, me chamou a atenção antes. Mas ali eu conhecia a produção do Ringo D2, né? E aí eu encantei. Aí lá o Thiago foi comigo, eu chamei André Gondim, que é outro amigo que participou ativamente, né, no início, que era colega de Thiago de trabalho, e a gente sempre estava junto. Então, eu fiz o contato com o Zé Lúcio Rezende Filho, falei com os meninos, bora, e a gente foi. E aí, ficamos encantados com aquela produção, entendeu? Do Ringo. Ele me mostrou umas 40 filhas do Ringo, de cair o queixo. E aí, quando eu saí dali, eu fiquei pensando comigo. Falei, rapaz, meu objetivo, meu pensamento dentro da raça vai ser botar aquele cavalo que eu montei, que eu vi lá em Pernambuco, com esse tipo de égua. Com essa base aqui. Com essa base aqui. Foi tudo idealizado. É o que eu penso em fazer. Pronto, aí que vem o porquê eu adquiri a Charda. Por quê? Isso foi no mês de Nacional, é julho, né? Aí em setembro eu fui lá no Monteiro de novo, lá em Gustavo, lá em Pernambuco, visitei o Calule também. E aí vi lá uma égua, frentezinha mais baixa tal, que era exatamente a Charda. Estava prenha do Elfo. Ela já estava prenha do Elfo, entendeu? E aí eu falei, rapaz, deixa eu ver o papel dessa égua aqui. Quando eu vi, ela era neta do Ringo, pô. Aí eu falei, ou seja, isso aqui já está um pouco mais na frente do que eu queria. Né? Porque já está cheia. Já vem então, pronta o meu cruzamento. Aí conversei com o Gustavo, uma negociação, e, enfim, adquiri a égua, trouxe, e depois, pronto, nasceu a baronesa, mas já o cruzamento foi ele que fez lá, eu sabendo, né, e com esse foco que eu tinha falado, aí adquiri e já nasceu lá em casa em dezembro do mesmo ano, 2011, entendeu? Uhum. Aí que vem, vamos dizer assim, vamos dizer assim, o primeiro produto do Elfo que nasceu. Entendi. Entendeu? Lá em casa. Eu posso falar por experiência própria, já visitei o Beira-Rio algumas vezes, e a apresentação que ele faz lá é uma apresentação encantadora, num sentido de ele começa pelas doadoras, né? E as doadoras dele são éguas filhas de expoentes da raça, como ele está colocando aqui. Éguas filhas do Ringo D2, éguas filhas do Original de Santa Lúcia. Então, assim, hoje, nesse bate-papo, talvez ele tenha respondido até algumas perguntas que a gente pontuou,
mas foi muito bom no sentido de, eu acho que ficou claro para todo mundo que um plantel que tem um sucesso como o Beira-Rio, ele não nasce à toa. Não foi algo que ele pegou uma égua lá, filha do Tatu, cruzou com um cavalo qualquer e nasceu. Não foi Ele uma alquimia. Começou planejando. Foi algo planejado. Acho que tudo na vida é assim, né? Sim. Tem que ter planejamento. Isso aqui que vocês estão fazendo, eu não tenho dúvida que vocês gastaram horas e horas pensando. Energia. Claro, enfim, no melhor formato, pensando nas pessoas, pensando no estúdio, pensando em tudo, né? No contexto, Para né? que tudo viesse o sucesso fluir. daí, entendeu? É verdade, mas a gente fica surpreso porque eu mesmo que sou da raça, eu vejo as pessoas começarem a criar e 99,9% não começam dessa forma. Mas então tem uma você coisa começou que- muito bem. E o detalhe, Duda, é que muitas vezes não é por falta de recurso. É. Tem muitas pessoas que às Não, vezes É organização, é planejamento, é é iniciativa. uma questão de visão mesmo, né? A própria zona de conforto, ele não quis ficar na zona de conforto, ele saiu. saiu do E foi o estado, que ele foi lá, pontuou. visitou. Antes não Você tinha viu? internet. Ele estava falando aqui, em poucos minutos eu vi quantas áreas ele visitou. É isso. Sim. Não, Ele isso falou aí é- várias áreas. Tem gente que cria há 20 anos e não conhece metade dessas áreas, Exato, entendeu? perfeito. Às vezes você acha que está em sua casa criando bem, mas você não saiu. Quando você sai, que você vai ver que o que você está fazendo não A é... visita é muito importante. A visita, eu acho que é uma coisa que a gente tem que agradecer muito. O perfil da raça, as pessoas gostam, no geral. São receptivos. Eu nunca fui num lugar para dizer assim, rapaz, o cara me recebeu mal. Graças a Deus, entendeu? Eu sempre fui muito bem recebido e eu não tenho dúvida que as pessoas estão começando. Se tiverem esse... Agora, o problema é que hoje, com essa questão da facilidade da rede social, aí acaba que as pessoas, na comodidade, acabam não saindo, pô. O cara simplesmente manda uma mensagem no Instagram e diz, meu irmão, me mande foto e vídeo, foto e vídeo, foto e Mandou o vídeo, mandou a tropa, mandou isso, E eu, mandou aquilo. inclusive, É a essência, né? E eu, inclusive, vou lhe dizer mais. Quem é meu sócio, quem já buscou comprar minha mão, muitas vezes, rapaz, eu não tenho foto e vídeo. Eu não fiz. Sabe por quê? Vamos marcar pra você ir lá, rapaz. Ele gosta de receber. Entendeu? Então isso é bom. Então, Você troca uma ideia, troca uma figurinha, bate um papo. Vários sócios meus, pô. E pessoas muito próximas viram pra mim, rapaz, mande foto de vídeo. Rapaz, eu não tenho. Esse fim de semana mesmo, fui na fazenda. Aí, cheguei lá, vi uma parte dos animais e tal, né? Como eu gosto de fazer. E aí, quando eu voltei, um sócio meu falou, rapaz, e tal animal nosso? Cadê? Mande aí foto de vídeo. Eu não fiz, velho. Eu tava preocupado em ver os animais. Sinceramente, eu não fiz. Viver minha tropa. É viver a essência. E aí, o que acontece? Para o negócio fluir melhor, entendeu? Porque, às vezes, também, todo animal... foto e vídeo, a própria peãozada não pega o ritmo do negócio. Enfim. E eu gosto mais de receber mesmo, porque eu acho que todo mundo vai conhecer melhor o animal, vai vivenciar mais. Ao vivo e a cores, entendeu? Eu E acho que faz isso daí mais uma amizade. faz uma diferença enorme. E eu acho que isso ele fala muito de uma forma fiel. Você fala desse Isso, sentimento com porque certeza. eu tive a oportunidade de, em setembro, a gente fez uma viagem, a gente visitou algumas áreas junto no sul de Minas. Exatamente. E assim, Duda tem muito mais tempo de raça do que eu. E eu percebi que o mesmo sentimento ali, o mesmo vigor, o olhar, era idêntico, né? Aquele negócio, não, pera aí, não vamos conversar agora não, vamos olhar tal cavalo ali, né? Isso, exatamente. E grandes áreas, como a Montar, gente né? visitou, Você né? lembra, né? Morro Grande Montar da os- Zica. montar nos Ele animais. montou nos animais, que é importante, que muitos criadores não montam montam. nos animais, né? Isso. Animal de macho batido, animal de macho picado, a gente viu de tudo. Passou a perna. O importante era machar e a gente estava avaliando isso, né? Isso. Com certeza. História da importante raça, né? demais. Isso é. A gente. Acho que em tudo também. Vocês estudaram aqui, para começar isso, como eu falei, vocês estudaram, vocês pegaram história desse perfil de sistema de comunicação, entendeu? E é importante você ter uma história, saber o porquê se despertou esse interesse das pessoas nesse formato de, né? A mesma coisa é a história do cavalo, pô. Você tem É que isso. pegar a base, de onde vem, né? Pô, criatórios como a gente visitou lá, o Morro Grande, excepcional, enfim, vários outros que a gente visitou. Esse cara tem uma história na raça. História. A gente tá Sim. falando de Muitos 30, anos, 40, muitos 50 anos. E de muitas raça, histórias, entendeu? você sente mesmo. O cara vivenciou o cavalo no sentido estrito mesmo, no sentido Da de- evolução. Se você olhar evolução. até as fazendas, são fazendas Isso. antigas, né? Fazendas Rústicas, né? antigas, As estruturas barras do antigas. curral. Quem puder e tiver oportunidade. Vale a pena, né? E eles gostam de receber também, entendeu? Agora, assim, teve uma certa vez que eu tava lá na varanda da sua fazenda, lá no Aras, a gente batendo papo de tropa e tal, e a gente começou a falar de real, né? Real. E aí, Dudu, não sei o quê, ticket médio, bicho e tal.
Aí eu fui falar de gado e eu dei referência sua. Eu falei, rapaz, Logo minha. Davi é um cara que, assim, cria cavalo, mas ele separa a fazenda entre cavalo e entre gado. Porque gado é mais líquido e etc. São duas coisas diferentes. Aí você virou pra mim e você falou, aqui na minha fazenda não entra Entra uma um boi. cabeça de gado. Você lembra disso? Não, eu lembro. Na verdade, não é nem por não gostar, não é nem. Eu acho assim, tudo na vida tem que ter um foco. Sim. Isso é fato. Eu não tenho. A gente já teve, né? Na verdade, meus pais, fazenda de gado, que foi onde eu comecei a criar o cavalo ali. Pedi a meu pai, rapaz, eu vou fazer umas baiazinhas aqui no canto. Tal. Tá bom. Ele nunca foi dizer assim, não vou deixar você fazer. Nunca foi contra, mas também sempre deixou eu ir tocando o meu projeto ali. A não ser quando começou a ter 60 éguas dentro da fazenda, eu disse, rapaz, tá na hora aí. Tem De que você ter a pensar sua. duas vezes. Pense aí direitinho. Mas- Não pode ser assim. O foco dessa fala é, Isso. a gente teve uma discussão em um podcast aqui sobre lucro. E quando você colocou essa fala na mesa, veio o start. Beira Rio porque- dá lucro? Não, aí, rapaz, essa O pergunta- cavalo dá lucro? Rapaz, aí ele já quebrou. Ele tava empolgado. Quebrou, mexeu no copo. Não, o que eu ia dizer era o seguinte: eu tive com uma pessoa esse fim de semana, não, semana passada, provavelmente vai ver depois do podcast, e ele disse, rapaz, não tem aras nesse Brasil que dê lucro. Não sei. Eu falei, rapaz, não é bem assim. Eu acho assim, eu acho que pode sim dar lucro, eu acho que tudo é questão de, como a gente falou, de planejamento, gestão, estratégias, né, Foco. que você cria, foco. Assim, o que acontece? Eu comprei essas poucas éguas aí no início, fiquei muito... Não era comprador. Chegava nos lugares e eu ouvia muita piada, entendeu? Piada dos amigos, mas... Que são Aquela piadas. velha resenha que Aquela acaba. velha resenha, não sei o quê. E aí, não vai comprar nada não, e não sei o quê. Tal. Rapaz, não, tô mais observando, tal, aquele negócio. E aí, o que acontece? Eu sempre fiz compras muito pontuais, né? E chegou um determinado momento que eu pensei, eu preciso ter uma égua de cabeceira para ser uma referência para o Aras. Eu comecei a ver isso. E precisava ter um garanhão para ser referência do Aras. Isso aí foi uma coisa que... por questão de planejamento também. E foi daí que nasceu o aboio? Do negócio, exato. Aí, antes do aboio, nasceu a Naja da Riocon, que era uma égua que eu era apaixonado, uma égua que fez uma campanha belíssima, foi a égua mais jovem da raça a ser grande da raça nacional, entre picado e batido. Foi a égua mais jovem da raça a ser campeã das campeãs de CBM, entendeu? Então, assim, era uma marcha picada, anos-luz ao seu tempo. Na época. Uma das melhores éguas da raça. E aí o que acontece? Surgiu a oportunidade de eu comprar a Naja. A Naja. E coincidentemente foram nesse mesmo ano, nesse mesmo mês praticamente, assim, vamos dizer assim, naquela mesma época, surgiu a oportunidade de dois animais, o Amadipê e a Naja. E o Amadipê, veio de vez, Márcio, os amigos aí do Aras Marjói vão lembrar que a gente foi para Nacional e a gente foi com esse negócio na cabeça de fechar o Amadipê. E eu tava lá, o dono da época, que era sócio de Norberto, né, da Riocon, me ligou e disse, olha, doutor, resolvi, vou parar de criar. Isso a gente estava lá, a gente já tinha ido ver o Amadipê, a produção dele. A gente já estava negociando, tudo certo, eu entrei no cavalo e tal. E aí ele me ligou daqui da Bahia e disse assim, eu lá na Nacional, e disse assim, rapaz, eu vou... Eu falei, rapaz, pô, você não pode sair, rapaz, tal. Ele, ó, e outra coisa, eu vou vender a tropa toda. Aí eu falei, até a Naja? Eu falei assim pra ele, até a Naja você vai vender? Vou. Falei, o homem tá decidido. Feliz, tá decidido. É minha mesmo. hora. Aí eu falei, exatamente. Eu pensei, rapaz, a hora é agora. Aí, claro que eu tinha muita vontade também de ter o garanhão, mas eu sempre priorizei as fêmeas. E aí o que é que eu fiz? Eu tipo assim, de uma noite para outra, eu ia entrar no cavalo, e aí eu comentei com o Márcio, o Major, o Joilson não estava lá, só estava eu e o Márcio. E aí eu comentei com o Márcio, falei, Márcio, velho, eu não vou entrar mais no cavalo. Porque surgiu uma situação, eu não disse o que era, né? Porque era uma coisa muito nova, o cara tinha me ligado pro telefone, e depois, né, não dava certo e tal. Mas ele disse, não, Duda, mas você está negociando, continue negociando, o que você negociar, a gente tá junto aí e tal. Beleza. Aí, pronto, quando eu voltei, aí o amigo lá, né, que era o sócio de Norbertinho, me falou, não, volte, quando a gente voltar, a gente vai marcar um almoço aqui em Salvador, a égua é sua, rapaz. O que você quiser ajustar,
Você é justo. Eu falei, rapaz, você já conversou com o Norbertinho? Porque o Norbertinho é seu sócio. Sim. Não, já conversei com ele, fique tranquilo. Tá decidido. Isso aí é comigo. Eu falei, tá bom. Tá tudo certo. Aí pronto, aí realmente eu voltei, almocei com ele algumas vezes e tal, decidimos, que é Lucas, lá de Gitaúna, né, que ele comprou a Naja novinha lá na Rio Com, enfim, era toda dele, aí depois ele vendeu a metade para Norbertinho, e ficaram sócios, aí me vendeu a metade dele. E aí pronto, seguiu, eu realmente comprei a égua, na época eu peguei um caminhãozinho de bezerra Red Angus, rapaz, que eu tinha lá. Entregou tudo, mandou tudo. Só na entrada. Da entrada. Meu Deus do céu. O gerente da fazenda esse dia me ligou e disse assim, rapaz, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu tenho. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Mas aí, isso parece que a gente está perdendo o foco, mas não está. Não, de maneira nenhuma. Gado. De maneira nenhuma. Planejamento gado lucro. É por isso que eu quero lhe dizer. Eu tirei do gado, botei no cavalo, numa égua, obviamente, pontual, uma égua que era a égua, né? Ainda é, né? Uma iguaça, é uma das éguas que mais dá faturamento ao Beira-Rio ainda hoje, ou seja, 10 anos depois. Da sua compra. Da sua compra. Uma égua que, por muitos e muitos anos, foi o embrião mais caro da raça da marcha picada. Entendeu? Talvez tenha sido a primeira égua na marcha picada a vender 50% de embrião. Eu estou quase com certeza disso, porque os embriões não eram vendidos 50%. E aí eu criei isso com a Naja. Sim. Entendeu? Então você foi idealizador dessa mudança de vender embrião? Não, eu não sei, eu fui idealizador. Foi um dos pioneiros. Na marcha picada não tinha isso. Foi um dos pioneiros. Não é por nada, é porque não agregava o valor. Entendeu? Era difícil de conseguir vender a metade, ele era tão boa que acabou conseguindo. O que eu pensei? Eu falei assim, ó, eu quero ficar sócio de todos os produtos da Naja, quando, obviamente, ela estiver comigo, né? Quando tiver com sócio, não, tá com sócio. Mas Norbertinho já tinha me dito, eu não vendo embrião da égua. Certo. Tudo, eu só vendo produto, etc. Aí o que é que eu pensei? Eu também não quero ficar fora dos produtos da égua, então, os que eu produzi. Então, quem quiser comprar, fica meu sócio, né? E nunca tive problema por conta disso, né? Na situação de vender 50%. E isso se tornou, vamos dizer assim, meio que uma rotina já. Quem queria comprar a coisa da Todo mundo já sabia que só era 50% das cotas. E aí pronto. Depois eu comprei a égua, aí acabei comprando outros animais, né? Voltei mais algumas vezes lá no Mucambi Amado, comprei mais filhas do Ringo, netas, etc. A tropa foi crescendo. Foi dando formato. Usando filhos do Lampião também, porque eu não tinha como, até por conta da logística. Imagino que hoje a logística é difícil, com toda a tecnologia já de 2023. Uhum. Em 2012, 2013, era mais difícil ainda, pô. Entendeu? Você não achava veterinário para fazer embrião. Sem dúvida. Você lembra disso? Entendeu? Então, assim, era difícil você comprar sêmen de cavalo de muito longe, era muito difícil. Chegava muito caro. Chegava muito caro, entendeu? E não só isso, a questão da perda, né? Porque às vezes você não estava lidando com profissionais ainda, né? Com a tecnologia que tem hoje, além do profissional, né? A própria tecnologia mesmo, de doentes, etc. Tal. E isso acabava não dando resultado, né? Deixando o negócio também muito oneroso. Então não podia usar, obviamente, só EFA. Então eu usava o Tupinambá de Mairi, eu usei, que era de Thiago. Aí nessa época, eu pensei nessa linha. Eu pensei em comprar um filho do Lampião, que era exatamente o Monza da Rio Com. Já estava na mão desse mesmo Lucas, porque ele teve um acidente. Sim. E ele estava na mão desse mesmo Lucas, que foi o que me vendeu a metade da Naja. Aí eu falei, você vai vender o Monza também? Vou. Eu falei, então eu vou comprar. Um parêntese aqui. O Monza da Riocon hoje é o atual garanhão-chefe do Aras 4x4. Isso. E as cotas eu comprei... 4x4 comprou na mão de Duda Beira-Rio, na época que ele resolveu, acredito eu, mudar pro aboio, não é isso? Que foi já entrar pro aboio. Porque o que é que eu pensei? Vendeu uma carreta de boi para comprar o Monza na mão dele? Eu nem tinha essa carreta de boi. O Duda ainda teve, eu não tinha, não. Eu comprei o Monza, sim, acreditando muito na produção de um filho do Lampião. E aí, o Monza produziu muito lá em casa, muita coisa. E aí eu comecei a ver o seguinte, eu precisava comprar um cavalo de mais... Destaque na raça. Destaque, de mais apelo comercial, de um cavalo
com um grande campeonato, ou campeão dos campeões, Perfeito. alguma coisa assim. Entendeu? Eu botei isso na cabeça. Falei, rapaz, eu não já fiz com a égua, fiz. Muita gente tal, mas o cavalo, eu tenho que ir no cavalo. Tem que ser o cavalo. E aí, Que agregar. tem tal. Pensei inicialmente no próprio Elfo, né? Cheguei a fazer uma proposta quando o Elfo foi para o leilão lá de Paulo Lobo, né? Foi vendido lá no leilão de Paulo Lobo. Nessa época que você estava procurando, que você pensou no Elfo, já se passava a ideia do Aboi ou ainda não? Você ainda nunca tinha pensado no Aboi? Eu pensava em algumas opções. O Aboi estava no meio porque em 2012, né, ele já tinha ido na pista. E todo mundo encantou no cavalo lá, lindo. É lindo demais o Machador ao extremo, etc. E aí, em 2012, ele acabou sendo retirado de pista por conta do episódio que teve lá com o Ribas, passou. E aí, foi exatamente nessa época, de 2012 a 2013, que eu estava planejando, Certo. iniciando esse planejamento. Pensei no Radiante, pensei no Aboio, mas eu estava primeiro pensando no Elfo. No Elfo. E aí foi quando o Elfo... Eu não posso estar errando data aqui, mas acho que foi 2012 ou 2013 que o Elfo foi pro leilão, lá de Paulo Lobo. E antes, a gente recebia na época os catálogos, né? Aí eu recebi o catálogo e tal. E aí eu cheguei para ligar para Gustavo. Aí sim eu já tinha uma amizade com o Gustavo e tal. E falei, pô, Gustavo, eu tenho interesse em comprar o cavalo, pô. Ah, pô, ótimo. Tal. E aí? Rapaz, é o seguinte, o valor do cavalo é 250 mil, 25%. Na época. Aí eu Na falei, época, pô, Gustavo, pra mim isso é pesado. A gente tá falando em 2012? Eu acho que é 10 anos 2012. de correção aí. Aí eu falei assim, não, era um preço que nunca ninguém tinha visto na Maspicada, valores nesse nível. Nesse nível. E aí eu disse a ele, pô, Gustavo, assim, eu lembro bem, eu não sei nem se o Gustavo lembra disso, mas eu lembro bem porque marcou pra mim. Sim. Entendeu? E aí eu lembro bem que eu tava no escritório, sentado, lembro tudo. E aí disse a ele, Gustavão, todo me tremendo assim, né? Rapaz, será que eu tô fazendo a coisa Coisa certa? certa. Eu falei, rapaz, eu tenho coragem de dar 150. Da onde eu tirar, meu irmão? Não me pergunte. Mas eu falei, não. Tinha Eu tenho- boi ainda pra vender? Não. Já tinha acabado? Não, Foi. não. Podia ter algum bezerrinho e tal. Mas aí o que acontece? Tinha alguma coisa de gado lá na fazenda, meu e tal. Mas aí o que é que eu pensei? Fiz a proposta, 150. Aí ele disse, pô, Duda, um criador grande e tal. Aí falou, várias enseadas, fez tal proposta. Que já tinha sido mais de 200, sabe? Aí eu falei, então pra mim vai ficar pesado. O 250. Não, Eu não só vou. 250, não abro mão, tal. Aí eu falei, pô, já era. Não, tô fora carta fora do baralho. Do baralho. Porque pra mim ficava muito pesado mesmo naquele momento da minha vida, etc, entendeu? E aí eu não comprei. O tempo passou, tal, e fiquei naquele negócio na cabeça. Pô, eu preciso comprar um cavalo desse, tal. Mas passou, ainda fiquei aí uns 2 anos sem ter esse cavalo que eu gostaria de ter, né? Mas chegou um momento que eu disse, velho, eu tenho que reservar X aqui para eu trazer esse cavalo. Senão, eu não vou fazer também certos investimentos que eu penso fazer, né? Porque você tem que ter uma dinâmica do negócio, entendeu? É como qualquer negócio. Sim. Né? Um cara que vai comprar um ponto de uma loja comercial, né? Cara, não, eu tenho que Em determinado momento você vai ter que um cara investir. não, eu tenho que Me tá preparar pra comprar. Eu tenho que estar ali, um exemplo, na Times Square do Machador, meu irmão. Você tem que ter Num a visão lugar- empresarial. Num lugar que todo mundo tá olhando. E para isso você tem que ter esse Isso aí. Frente de rua. holofote, entendeu? Frente de rua. E de uma boa rua, né? Exatamente. Não é É. de adianta. qualquer rua. É. Aí eu falei, rapaz, Aí pensei. Aí, graças a Deus, eu já tinha um faturamentozinho de cavalo. O negócio já estava indo bem. Já tinha uma O carteira, lucro tá vendo, começando a bebê? Já aparecer, tinha uma o lucro. carteira. A gente não perdeu o fio da meada ainda, não. Isso. Aí eu fui e falei, não, eu tenho que pegar. Aí fui visitar o Aboio, lá no Aras Porto Azul, que o cavalo estava lá. Espírito Santo, né? Antes disso, fui visitar o Radiante, também gostei muito, lá em Antônio Gil do Aras Enseada. Gostei muito também. E aí fiquei nessa opção, né, dos 2 cavalos. Chamei até Vini Madeira para ir comigo, lá visitar o Aboio. Quando eu fui, a gente saiu de carro daqui, foi lá para o Espírito Santo, entendeu? Viagem massa, legal. E voltei de lá achando que não ia comprar, porque o cara me fez um pedido, o dobro do que eu... Estourou também. O dobro que eu tava achando que eu ia pagar, entendeu? E aí eu voltei meio triste, tá? Falei, rapaz, não vai dar certo não. O homem pesou na pedida, mas vamos ver. Enfim, acabou que deu certo.
Inicialmente eu comprei 33% do aboio. Logo depois aconteceu que eu trouxe o cavalo, aí é outro capítulo à parte, a gente vendeu muita cobertura lá em Jequié. Liguei para Léo Piccolo, o Léo Piccolo me ajudou a fazer ele ia fazer um leilão lá, e aí me ajudou a fazer um marketing, né, uma movimentação bem boa. Cavalo, a chegada, toda. Mas que era surpresa, ninguém sabia, mas lá na hora, porra, foi um negócio massa, de arrepiar e tal, desligou as luzes todas, e o problema é que o cavalo era para chegar, o cavalo não chegou, pô. E aí, Sério? Aí eu mandei fazer um banner do cavalo, desse tamanho assim, uns 2 metros. Pra mostrar o banner. E aí botou lá na frente. Desligou tudo. Botou o banner e botou a luz. Essa história é. Quando desligou tudo. Na estreia do aboio foi com banner. Olha como é o negócio. Na expulsão de Jequié. Desligou tudo e começou a soltar um aboio no som, pô. Aí começou o aboio. Aboiar. O aboiar do vaqueiro, né? Ali, tudo escuro no recinto lá. Participações de Só que só tinha um banner. E agora não. E aí, rapaz, todo mundo, rapaz, que surpresa é essa? Que surpresa é essa? Aí jogou uma luz, um holofote só no banner. Banner do aboio. E aí. Que saída de mestre, viu? E aí, se eu não me engano, foi Beto Leão, leiloeiro, né? O cavalo não chegou a tempo, foi Duda. Ele não chegou a tempo porque tinha que fazer Rapaz, o frete do Espírito Santo pra cá é muito ruim, pô. Porque não pega a rota. Né? Não tem rota pra cá, então... Mas deu certo, vendeu cobertura? Não, aí vendeu umas 80 e tantas coberturas. No dia do banner. Eu tomei... Imagina se fosse o cavalo. Aí eu tomei coragem, liguei pro sócio e falei, vamos fechar aí agora 50%. Era 33%, agora a gente vai fechar, mesma proporção, mesma razão, a gente fecha os 50%. Ele tomou coragem já no primeiro dia. Tomei coragem, né? E aí, enfim, aí voltando à questão do lucro ou não lucro. Eu acho o seguinte, como tudo na nossa vida, desde nossa casa, a gente tem que ter gestão, a gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter tudo isso. E dentro de planejamento, de diretriz que você toma, eu acho que você tem que tomar decisões corretas. Isso é em tudo, entendeu? Isso é se o cara for um dentista, isso é se o cara for um advogado, se o cara for um médico, se o cara for... Perfeito. Entendeu? Tudo ele tem que ter isso. Agora... Realmente, os custos de cavalo são custos altos, não estou dizendo que não são, entendeu? Agora, você tem que, obviamente, buscar o quê? Métodos, maneiras de você viabilizar isso. Então, seja, por exemplo, hoje, aí eu acabei mudando, né, de propriedade, hoje, nossa propriedade é em Cabaceiro do Paraguaçu. É uma propriedade que a gente tem um clima propício a cavalo, né? Então, a gente já gasta menos com questão de parasitas, né? Medicação. Enfim, é uma região... Score corporal também já... A questão de perdas é sempre muito menor, porque na área mais quente, úmida, né? Acaba sempre perde mais. Outros ficam mais suscetíveis a parasitas, etc. E acaba perdendo mais potro, diarreia, etc. Então, assim, e outra coisa, os desafios sempre vão acontecer. Vão acontecer. Assim, então, graças a Deus, eu não tenho do que reclamar do cavalo. Vou ser sincero. Diga, dá lucro no Beira Rio. E em relação à parte financeira, eu não tenho do que reclamar. Então o Beira Rio dá lucro, fala, meu patrão. Dá pra pagar o leite das meninas. O homem não fala, não. Não fala, não, mas. ele falou entre linhas. Exato. Mas assim, no que você está falando, em outras palavras, a receita do bolo do Aras Beira Rio, que foi o planejamento estratégico, com a visão empresarial, pensando sempre a longo prazo em formatos de, como é que eu posso falar, do que está sendo sucesso no momento. Talvez uma das falas mais importantes suas aqui dentro do podcast foi quando o Amado IP foi campeão e as pessoas foram visitar o proprietário, ele foi na contramão, ele foi visitar o criador. Ele foi entender como foi que aquele criador fez aquele cavalo. Perfeito. Então... Isso eu acho que é motivo de orgulho para a Macho Picada. Você tem um Aras que hoje tem muitos campeões como o Beira Rio e que sim, é um Aras que é financeiramente rentável, que dá lucro, né? Isso daí foi uma discussão que a gente teve em um dos podcasts entre eu e ele aqui. Não é fácil, não. Não é fácil, mas é possível. Mas é possível. Inclusive, ele comentando, foi um dos assuntos, ele repetiu o que eu também tinha falado, que foi a questão do clima.
Sim. Questão não era dos parasitas, tudo E isso outra ele coisa, falou. viu, Davizão? Que isso diminui o custo. O foco também da criação, porque, por exemplo, eu sei que você tem sua criação, eu não tenho dúvida também que o 4x4 é uma área muito rentável, uma área de sucesso e tal, mas eu até, enfim, a gente já conversou sobre isso, e todo mundo sabe assim, que o áreas 4x4 não foca, né, vamos dizer assim, não, bicho de pista, fazer pista, essas coisas. Sim. Então, o que acontece? Por outro lado, é como você estava me falando há pouco, você tem um limite, por exemplo, de embriões. Você não pode fazer, quer dizer, você não deseja, no seu planejamento, você não pensa em fazer diversos embriões, dezenas e dezenas de embriões. Por quê? Porque o custo começa a ficar alto. Então, se você não agrega valor com determinada coisa, para que isso pague esse custo, ajude a pagar esse custo todo, aí sim você tem que partir mais para preenche, porque o custo é menor. Exatamente. Aí são tudo estratégias. Estratégia de cada área, ele tem as suas caminho metas, seu objetivo. que você quer traçar. Exatamente. E cada área, se for o que a gente estava conversando, que para que você tenha um perfil, antes de você ser criador, você foi comprador. Então, você seleciona o que é seu foco, você seleciona o que você gosta, né? Isso aí. Eu queria te fazer uma pergunta, Dudu. Pra ver. No Beira-Rio, tem um animal preferido, assim? Esse que enche meus olhos, é o que eu mais gosto. Quando eu vou logo pra chamar logo pra ver ele. Mas veja bem, obviamente tem dois animais assim mais queridos, naturalmente, que são o Abu e a Baronesa, né? Não deixa de, se disser assim, Não pode faltar. eu estaria sendo, vamos dizer assim, não estaria sendo verdadeiro se esses dois animais não fossem os animais hoje, assim, vamos dizer assim, que são de minha preferência, entendeu? Certo. E o que está me deixando muito feliz é exatamente que a reprodução, a produção, né, dos dois tem sido, graças a Deus, muito de sucesso. Ó, Sim, você tá falando comigo aqui, eu tô achando graça, porque você tá falando do Aboio e da Baronesa, mas ele aqui, ele tá doido pra perguntar de outro cavalo. Pergunte logo. Eu vou perguntar. Você tá doido pra perguntar desse cavalo. A língua já coçou umas 3 vezes, mas... Você mexeu a mão, mexeu assim. Você percebe que eu fico nervoso. Mas assim, só concluindo o que ele estava falando da produção do Aboio com a Baronesa, um dos resultados talvez mais marcantes agora foi do amigo Beira-Rio, que é propriedade do nosso amigo Alexandre, né? Aras M2F, Isso. que foi campeão lá agora na exposição de Rafaela em São Paulo. Exatamente. Então, é um sucesso já a produção. Isso. Agora sim, voltando agora pro assunto que ele tocou ali, eu acho que o Beira-Rio, acho que só 2 Aras na raça, se eu tiver errado me corrija, conseguiram fazer 2 campeões dos campeões brasileiros de marcha, né? 3. 3? Três Beira-Rio, Riocon e Pio Guerra, Caldelaria da Cavalgada, ele fez em 2010, ele fez os dois, no na mesmo mesma exposição. Acho que talvez tenha sido um dos primeiros CBMs. Se eu não me engano, foi em 2010. Ele fez a Eva da Cavalgada e o Álamo da Cavalgada, se não me engano. Ele fez na mesma exposição. A Riocon fez a Naja, que é exatamente minha deles, e o Timoneiro. E a gente cria, né? A gente tá falando de crias. De cria, exato. Entendi. E a gente fez a Baronesa e o Gaiato. Você queria falar desse nome. Esse nome chegou, viu? Não precisa nem chegou, não. Gaiato Beira-Rio, acredito que todo mundo sabe, foi das revelações da história da raça, né? Da história da macho picada. Hoje, até hoje, é o cavalo invicto. Em 2022 foi o ano dele e também é o cavalo que foi responsável pela maior negociação financeira da raça, né? Quando foi vendido agora 50%, em 2022 era propriedade 100% do nosso amigo Aras Refazenda e vendeu 50% pro Arastonho. E assim, eu falei a você... Existem mitos, aqui, né? Que a gente ia fazer as perguntas que o povo quer ouvir. ouvir. A pergunta que não quer calar. Vamos lá. Umas 3 ou 4 Pergunta, sobre esse Pepe. cavalo, né, não? Vamos começar, vamos voltar lá na história. O Gaiato Beira-Rio foi cria sua, você produziu, mas ele foi comprado ainda potro. Como que foi essa compra? Foi um cavalo que foi um produto Beira-Rio que você já acreditava, você não acreditava tanto? Qual foi o valor, né, que foi vendido? Quando foi potro. O Gaiato é o seguinte, o Gaiato é fruto exatamente dessas éguas que eu visitei lá do Aras Amado e Mocambo, né? Eu trouxe algumas éguas, netas e filhas do Ringo, lá para casa.
E aí, obviamente, quando eu comprei o aboio, uma das éguas que eu também apostava, quando eu comprei o aboio, eu pensei, pô, ele vai casar bem com aquelas éguas, né? Sim. Porque era a maior genética que eu tinha em casa era exatamente essa. Era a forma perfeita. Aí eu pensei, pô, eu acho que elas casam bem com o elfo, como eu tinha falado a vocês, que eu vislumbrei esse cruzamento com o elfo quando eu conheci a tropa lá do Amado Mucambo. E quando eu comprei o aboio, foi o contrário. Eu já tinha algumas éguas dessas e pensei, pô, o aboio com essas éguas eu acho que também vai dar muito, muito certo. E aí o que acontece? O gaiato é o terceiro filho do aboio nascido lá em casa. Um pouco bacana, isso eu não sabia. É o terceiro filho do aboio, né? Já não é. A baronesa, eu falei que tinha sido a quarta, nascida no Aras. Mas para você ver, voltando a dizer que os primeiros animais são... Ele já começou com sucesso. Abençoado, né? Aí, veja bem, aí realmente nasceu um potro chamado Galante Beira-Rio, que era exatamente com a charda, né? De Paraná. E aí, obviamente, a baronesa... Isso foi em 2016 que esses animais começaram a nascer, né? Foi exatamente no ano que a baronesa foi campeã das campeãs. Esses cavalos começaram a nascer, tipo assim, um mês ou dois antes da baronesa ser campeã das campeãs. Sim, entendi. Né? Mas a baronesa, eu já sabia da qualidade dela. Sabia que ela ia ser a campeã das campeãs. A gente estava fazendo um projeto, mas era uma égua muito competitiva, eu já estava levando em pista, etc. Então, assim, eu tinha muita expectativa na mãe da baronesa com o aboio, claro, que era a charda com o aboio. Aí nasceu o Galante Beira-Rio, um potro muito bom, extraordinário. E aí, eu vendi 50% dele para um amigo, Chiquinho, do Ara Serra da Mutamba, lá de Caetité. Grande amigo meu, sempre desde o início confiou nos nossas indicações, amizade, etc. E até hoje continua sendo um grande amigo. Aí ele virou para mim e disse assim, rapaz, quando nascer o primeiro filho do aboio que você achar top e tal, gostar, Fale comigo. me fale. Aí falei, ele na mesma hora disse, não, é meu seu, acabou. Nem viu o potro. Beleza. Aí nasceu a Fortuna, que eu botei o nome Fortuna, que era outra que eu desejava muito, que era exatamente a boi na Naja da Rio Com. Sim. E aí nasceu Pretinha, a coisa mais linda do mundo. Eu falei, não, era na letra G, mas eu falei, não, o nome dessa vai ser Fortuna. Eu quero botar, porque essa aqui vai ser difícil tirar daqui de casa. Aí a Fortuna, a garota, né, que é filha de uma égua também extraordinária. Profetizou a potra. Uma das melhores filhas do ringue que a gente tem, que é a Mucambo Quirela, né? Nasceu uma potraça também. E aí nasceu o Gaiato, né? Foi o quarto. Se você me perguntar, a mãe do Gaiato não é filha do Ringo, ela é neta do Ringo, né? Uma égua, inclusive, de marcha batida. Marcha mais firme. É a Mucambo Quadrilha, né? Mucambo Quadrilha. Um tancaço de égua. Era a maior égua que eu tinha na fazenda, ela já morreu. Mas era uma égua... Rapaz, uma égua de 600 quilos, sabe? A égua, para entrar no mundo tronco, de égua. Ela entrava raspando nas laterais do tronco, entendeu? Achando uma vaca Nelore. Enfim, e nasceu o Gaiato. O Gaiato nasceu... não nasceu tão naturalzinho. No início ele deu um picadinho, mas assim, até 15 dias, 20 dias. Depois ele firmou, entendeu? Mais firme. Ficou mais firme, mas assim, machado, entendeu? Vamos dizer assim, não era os outros, todos esses outros que eu te falei, eram mais todos esses três naturais. Né? E ele era o mais firme. Tanto o Galante, como a Fortuna, como a Garota. Todos esses três aí foram animais naturais. E o Gaiato um pouco mais firme. Mas não era firme de dizer assim, durão, saltadão, não, nada disso. Ficava um potro machado. Destoava dos outros. Era outro. Aí nasceram outros também, que, né, é normal. Isso a gente que cria sabe. E potro para potro é fase, né? E aí o potro solto, todos esses foram produtos de embrião, né? E aí ele apartou. Aí teve também o Granito, Beira-Rio, que era filho de uma outra égua lá com sangue Bela Cruz. Uma égua que a gente tinha. Uhum. E aí o que acontece? Aí surgiu o nosso projeto de fazer o primeiro leilão Beira-Rio, certo? Foi exatamente se não me engano, foi 2017. Beira-Rio, Major, Calule. Entendeu? E aí eu fui selecionando a tropa e falei, eu pensei em botar 2 potros
pretos do aboio no leilão, um lote duplo. Destacar entendeu? a produção do cavalo, É. né? Nesse meio tempo, já tinha ido pessoas lá, né? Comprar, gostavam muito mais dos animais mais naturalzinhos, né? Então, o Galante, que tinha sido o filho da Charda, né? Assim, já tinha ido e tal. E o próprio doutor Aurino, quando chegou lá em casa, o olho dele primeiro foi no Galante, né? Que chamava atenção. Lindo, machador, né? Natural, equilibrado, etc. E aí eu disse ao doutor Aurino, eu já tenho um sócio no Galante, que era Francisco, lá do Ara Serra da Mutamba. E aí ele disse, não, Duda, mas eu compro 33%, não tem problema. Eu falei, vou falar com o sócio, né? E aí a gente, em conjunto, como eu sempre gosto de fazer, prestigiar o sócio em tudo, porque acho que o cara, quando ele acredita, né, num projeto, no animal, eu acho que ele está acreditando no bicho, ele está acreditando em você, ele está acreditando na sua palavra, ele está acreditando principalmente na sua criação, no seu trabalho. Você não pode deixar o cara Então, sozinho. você não vai... Nada mais fazer justo um que ele negócio- participar do resultado, né? Exatamente. E aí eu sempre sou muito transparente, entendeu? Com meus sócios, gosto que todos eles participem, saibam de tudo, entendeu? Para a coisa ser o mais, vamos dizer assim, idônea e Transparente correta, possível. transparente possível. E aí, na época, Chico, né, falou lá do Ara Serra da Mutamba, não é tanto, eu combinei com ele, vai ser tanto aqui o valor, de 33%. Aurino achou o valor um pouco salgado. E ele disse, não, Duda, eu quero ver os outros e tal. E mostrei realmente os outros que a gente tinha acabado de prender, estavam soltos. Você sabe, criava ali no Gongogi, ali, uma região mais úmida e tal. E aí os animais estavam soltos, né? Como o Galante também estava solto, enfim. E aí a gente tinha acabado de prender esses que iam para o leilão, né? E sabe aquele animal, quando você acaba de prender, o animal dá aquela sentida para voltar, né? Feio. E aí foi exatamente quando o Torino foi lá, viu, gostou muito do potro. Duda, você me vende o potro? Vendo, não tem problema nenhum. Esse eu não tenho sócio. Você vende ele todo? Não, eu tinha botado 100%, dos dois no leilão, entendeu? E aí ele se interessou. Disse, não, Duda, a verdade é que eu quero comprar gosto muito do aboio e eu quero comprar um garanhão, filho do Do aboio. aboio. Entendeu? E aí ele pediu para ver a égua, mostrei a égua a ele, a Mucambo Quadrilha, entendeu? E aí ele gostou muito da égua, né? Viu todos os predicados, etc. E disse, não, eu vou ficar com esse potro. Só que aí ele virou para mim e disse assim, não, Duda, mas esse valor tá salgado para mim. Aí o que eu queria é o seguinte, sozinho eu não compro ele. Veja aí para mim. Eu falei, Dorino, mas está 100% no leilão, tanto ele como o Granito. Então, aí surgiu, se eu não me engano, um assessor, que eu não vou falar o nome aqui porque eu posso estar errado. Eu acho que foi tal pessoa, mas posso estar errado. Ele disse, não, rapaz, tal pessoa me pediu indicação de um cavalo preto, filho do aboio. Então é o seguinte, vamos conversar com ele para eles comprarem juntos. Esse leilão foi que foi no Salvador Shopping? Já foi no Salvador Shopping. Não foi o primeiro, não foi esse leilão? Esse foi o primeiro. O primeiro nosso foi o Rubro Negro, né? Que foi lá no Baby Beef. Aí o segundo a gente fez no Salvador. Não, esse que você separou, que o Gaiato foi Isso, vendido, foi no Salvador Shopping? Foi. Pronto. Que eu me lembro, sim, em 2017, eu acho. Certo. Aí o seguinte, aí eu falei com o criador. Fazer a que foi sociedade. Que foi Rock do Aras RI. Sim. Né? Aí eu falei, Rock, potro muito bom, não sei o que, aquele negócio todo. Ele disse, não, Duda, eu compro, mas eu não conheço o outro sócio. Aí eu falei, obviamente, muito bem, doutor Aurino, não tenho o que falar. Não, rapaz, Pessoa doutor muito Aurino, boa, pessoa inclusive. tal. E falei também de Rock para doutor Aurino. Eles não se conheciam. Não, rapaz, isso aí você pode confiar. E aí eles compraram juntos o cavalo, certo? O doutor Aurino pediu para levar para casa dele e levou para casa dele, entendeu? O cavalo. Mas eles compraram juntos, os dois compraram o cavalo. Certo. Né? E já quando começou a iniciar a montaria, né? A doma, já depois de ter começado um pouco, tipo assim, eu vou lhe dizer que uns 3 meses antes de estrear o Gaiato foi quando o doutor Aurino comprou os outros 50% do Gaiato. Entendi. Agora, eu pergunto, você pergunta. Eu pergunto dessa vez, né? Ah, pergunte. Por quanto, Duda? Por quanto foi vendido o Gaiato no O leilão? Beira Rio no leilão. O Gaiato foi vendido por 36 parcelas de
600, se eu não me engano. 36 parcelas de E aí? 600. 18, 24 mil? Não. Rapaz, será que eu tô ruim de matemática? Deixa eu ver aqui. 36 vezes 600. Não, então não. 36. 21.600. 36 de 400. Bote aí. Eita! 14.400. 14.400. Isso aí. Ó, deixa eu engolir o queijo aqui. É. O cavalo mais caro da história da marcha picada foi vendido quando potro por R$14.400. Esse cavalo no ano de 2022... Dividido por 2. Dividido por 2? É. Ó, dividido por 2. Então Não dá contei. 7.200 pra cada. sócio. Esse cavalo em 2022 foi comercializado 50% das cotas dele por quanto? Por quanto? Que eu saiba, foi 2 milhões, né? 2 milhões de Milhão. reais. Uma 50% das cotas. 50% das cotas, ou seja, totalizado em 4 milhões 4 de reais. milhões de reais. O Garupa Machador ficou responsável por carregar esse cavalo para levar para Nacional. Responsabilidade grande, viu? O coração bateu forte. Mas aí, assim, a gente sabe que uma coisa como essa, sabe, Davi, Garupa, é uma coisa inédita, assim, uma coisa muito difícil de acontecer. Na verdade é essa. Claro que existem também diversas situações, né? Assim, a Naja da Rio-Com foi coisa parecida, pô. A Naja da Rio-Com, Lucas, que foi esse amigo que eu contei aqui, me disse o valor que comprou 100% da Naja, no meio de uma tropa lá na Rio-Com. Entendeu? E depois virou uma das éguas também, na época dela, mais cara Mais da caras raça. da raça. Então, assim, isso acontece muito. Sim. Assim, em 2021, 2022, todo mundo que me encontrava dizia, rapaz, não é possível, eu não acredito que você vendeu esse cavalo. Rapaz, deixa eu dizer um negócio pra você, qualquer criador sabe disso. Davi aí sabe. Meu velho, a gente tem volume, a gente produz, Vocês são fábrica. a gente tem que produzir e vender. A gente não E vender pode- o que é bom. Pois é, a gente não pode ficar colecionando. Reter não. a produção Todo bicho, inteira. Por exemplo, minhas filhas, você já testemunhou isso. As filhas chegam lá em casa, não pode vender nada, não pode vender nada. O amor dela, óbvio, né? Se a gente for nesse pensamento, aí sim o negócio não fecha. Não fecha a conta. Entendeu? Não dá o lucro. Então, assim, você diz assim, mas se você segurasse, agora você já tá vendendo por 2 milhões. Sim, peraí, pô. Talvez sim, Mas talvez você vai não. segurar, pra você chegar nesse ponto, você vai ter que segurar a tropa inteira em casa. Pô, Pra saber quem é que vai Pra virar saber. o E às os ve- que não? Às vezes nenhum pode virar. Nenhum pode virar. Entendeu? E outra coisa, aí tem todo o mérito também, obviamente, do trabalho que o Dr. Aurino Perfeito. fez. Entendeu? Ele segurou o preço, foi um cavalo que teve praticamente tudo certo. Eu e Tony comprando o cavalo. O gado, sim, eu ia repatriar junto com o Tony. A gente chegou a deixar tudo certo. Aí depois o Dr. Aurino pensou melhor, não, vou esperar e tal. Enfim, um direito dele e um planejamento dele. E chegou a esse ponto exatamente com o mérito dele, o mérito comercial, o mérito do Da trabalho. equipe envolvida, né? Isso quer dizer agora, do trabalho desenvolvido por Maurício, por Emanuel, por todas as pessoas presentes no ar, isso é muito importante. A gente tem que dar a César o que é de César. Todas as pessoas envolvidas, isso é um projeto. Não se chega a esse ponto à toa, entendeu? Tem um ponto desde a criação, obviamente tem, é muito importante, a gente sabe disso, mas depois da criação em si, tem a história do animal, né? Inclusive, esse cavalo marcou muito a mim, que foi uma das finais mais emocionantes que eu assisti No CBM. no CBM. A disputa. A disputa do Gaiato, entre o Gaiato e o BMW de Mairi. Eu senti ali... Foi uma final de Copa do Mundo. Mas Foi ele na não categoria. Foi no final do CBM, não, Foi na categoria. Na categoria. Não foi no Campeão dos Campeões. Não. Mas assim... Mas foi muito Foi emocionante. eletrizante. Pra mim, Foi. eu compartilho o sentimento dele. Foi parece Não, uma aquele dia... final de Copa do Mundo entre Aquele Brasil e dia Argentina. Eu tinha que ir pra fazenda. Não, e tá- a gente 4 tava e no meio meia da da pandemia, manhã. né? A gente tava no meio Foi, da verdade, pandemia. tava Eu tinha uma fechado, viagem tá? marcada para ir pra fazenda, 4h30 da manhã. E a pista não acabava, não terminava. Eu saí do parque, eu lembro, acho que algo em torno de meia-noite a 1h da manhã, porque eu tive que ficar, sair, Sabendo o resultado. não dormi direito, viajei com sono, mas fiquei para ver o E cavalo. teve aquela Não. situação, sangrou, não sangrou. É. Teve toda Teve aquela- umas polêmicas no Eu sei meio. que o Gaiato é tão gaiato, né, da história, que ele quebrou paradigmas, quebrou recordes, quebrou isso aí tudo. E foi responsável por criar, inclusive, uma nova legislação, vamos dizer assim. E o no que é que meio você da acha? raça, Existe entendeu? aquele Então, até mito? isso ele conseguiu. Gostaria muito. Tá vendo? Eu gostaria muito até de ouvir Duda falar um pouco sobre isso, porque muita gente falou que ele sangrou, outras pessoas disseram que não.
Você que Rapaz, estava lá também, o que é que você... O Davi, eu o que é sei que você pensa a das respeito? perguntas que as pessoas mais querem saber, não querem, enfim. Eu sei o seguinte, como vocês, eu estava ali Presente. Eu estava presente na arquibancada, no camarote, enfim, ali. E dali, se você me disser que dali a gente tem como saber, é meio difícil. Dá pra ver, né? Principalmente pelo nível de, se é que houve, né? Pelo nível de sangramento. Assim, visualmente não tinha como ver de cá de fora. Eu sei que, obviamente, o cavalo participou, toda... O que eu achei, sinceramente, antiético até, foi a questão de determinados profissionais. Eu acho o seguinte, se sangrou ou não sangrou, acho que o juiz... Cabe o juiz. O juiz é o dono do pedaço ali. Então, ele que tem que chegar, que tem que chamar, que tem que punir, que não tem que punir, que tem que tirar, que não tem que tirar. Não é simplesmente determinados profissionais pararem, praticamente querer parar a pista para poder dizer ao juiz que tem que olhar isso. Invadiu, desceu, falou, Acho teve... que isso é questão até de ética, pô, de companheirismo, Ética profissional. Ética profissional, entendeu? Então, ou seja... No final tá todo mundo ali, né? No Isso, parque. pô, todo mundo Petino. amigo. Hoje é em um, outro é com o outro. Pois Então, é. porra, não é assim que a gente vence, entendeu? Por que todo mundo tava preocupado com isso? Porque o cavalo tava sobrando. Tava sobrando. Entendeu? Se fosse um que tivesse lá não tinha passado rabo nem na da cordinha, gata. ninguém tava olhando. Chegando. Entendeu? Então, assim... E O cavalo já chegou grande, né? A grande verdade é que o juiz parou, olhou boca, olhou tudo e disse... Não está identificou sangrando. nada. Pra mim, É a palavra essa é a determinante, resposta. né? Entendeu? Por quê? Todo mundo sabe, os juízes que estavam presentes. Não tem porquê aqui a gente duvidar da idoneidade de nenhum daqueles juízes, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem história Entendeu? de ética E trabalho inclusive na é uma raça. das coisas que eu acho que é um ponto que a gente tem que parabenizar nessa raça, é um adendo aqui, que a gente, graças a Deus, a gente tem juízes que só fazem agregar, né? A gente tem juízes que... Soma. Assim, eu nunca fui para uma pista, vou falar uma coisa aqui para vocês, para ter receio de tal juiz ser amigo de tal criador ou não, entendeu? E isso na raça é muito importante. Imparcialidade. Pra ter algum tipo de dúvida com relação ao Isso, julgamento. entendeu? É. Sim. Pelo contrário, tem às vezes criadores novos, chegam para mim e falam, rapaz, tal juiz vai jogar. A manta pé. Tal juiz não gosta de mim. Rapaz, esqueça isso, rapaz. Esqueça isso. Eu nunca me senti assim, sabe, velho? Então, assim, daí voltando, então, 3 juízes, um quadro de árbitros ali, pessoas totalmente idôneas, entendeu? Então, não tem um porquê. Né? A gente tá achando, não, porque o juiz beneficiou esse ou aquele. Se fosse para beneficiar, ia beneficiar de outros animais, de pessoas muito mais influentes. Concordo. E Entendeu o que eu até quero dizer? aumentando a transparência e a imparcialidade do que ele falou, como você citou, depois dessa situação do gaiato, a associação determinou que ao final de cada categoria, cada exposição, o juiz tem que avaliar, né, passar um pano branco para identificar se há sangramento ou não. Então você vê no final o juiz avaliando. Isso foi o gaiato Beira-Rio que Criou regras na raça. que criou a regra da A raça. polêmica, né? A polêmica em torno disso, né? Agora teve E um cavalo, ele, na verdade, o gaiato, ele tem todo o seu potencial e é um cavalo que gera polêmica, né? Onde ele passa, vai gerando polêmica. Porque ele, na verdade, o gaiato, ele, como o Duda falou, ele já começou grande. Nesse dia ele já chegou grande. Sim, Assim como ele chegou grande na Nacional agora. exato. Né? Como Então, invicto, né? Como invicto, todo mundo esperando o cavalo e teve outra polêmica e outros mitos, muita gente fala muita coisa e tem um cara aqui que tá aqui para responder e você vai perguntar, eu vou deixar para você essa. Ele tá jogando. Pergunte, eu não vou perguntar essa. É bom pra mim. Joga Mas assim, no Eu não vou perguntar essa não, ele que vai perguntar no essa. final do podcast, continue meu amigo, pelo amor de Deus. Tranquilo. Mas assim, na Nacional, o cavalo, novamente, ele fez bonito, né? Fez o esperado. Ele ganhou na categoria, foi campeão nacional 2022 na categoria dele. Só que aí, uma situação, um quadro assim, muito triste, ele acabou não entrando no grande campeonato, grande, né? Um campeão dos campeões. Segundo, por passar mal, por estar sentindo alguma diferença de saúde. Você que, como criador, amigo, qual foi realmente a informação que, na íntegra? Não, a informação... Quer complementar? Na verdade, eu não estava lá, mas rolou um mito antes, eu posso falar, porque
Duda aqui vai desmistificar. Mas aconteceu até de comentarem que foi envenenamento. Teve esse boato. Foi muitos boatos. A verdade é que houve muitos comentários, né, em torno de... Exatamente. Porque realmente causou, obviamente, um espanto, causou muita gente, não só, obviamente, os proprietários como eu, né, que somos pessoas, e a equipe envolvida, que somos pessoas naturalmente, né, que tem interesse direto, né, pelo amor que tem ao cavalo, por ser, né, envolvido de alguma forma no cavalo. Mas o cavalo, exatamente por tudo isso que vocês falaram aqui antes, ele criou, vamos dizer assim, torcida forte, tanto contra como a favor. A favor. Verdade. A verdade é essa. Então, o que acontece? O cavalo, ainda hoje é o cavalo a ser batido, né? Como vocês falaram, o cavalo invicto. E assim, todo mundo é aquele negócio. Você vai para uma luta, né? Você espera aquele cara, você quer ver o cara. E na exposição a mesma coisa, o gaiato. Todo mundo queria ver o gaiato, entendeu? E assim, realmente houve esse papo todo disso. Eu não acreditei, Eu mas... vou falar uma coisa a verdade. Todos esse tipo de coisa, assim como a questão que a gente estava conversando aqui do juiz, né? Que muita gente fala que tal juiz não gosta de tal pessoa, que tal juiz prefere tal pessoa. Eu não gosto de acreditar nessas coisas até que se prove o contrário. Então, o envenenamento mesmo foi uma das coisas que eu mesmo, quando vieram me falar, eu falei, pô, velho, aí não... Descarta isso e tal. Não, mas vamos fazer o teste. Tá, beleza, quer fazer o teste? Vamos cavar aqui, vamos ajudar aqui para ser feito o teste, entendeu? Afastar de vez. Para que não tenha problema. Enfim, em relação ao que ele teve em si, claro, eu respeito muito, né? Essas coisas a gente tem que respeitar muito a posição, né? E a intimidade, obviamente, que gira em torno de tudo isso. Mas, assim, até onde me chegou, até por Tony, né? Que é meu sócio, inclusive, na Baronesa, grande sócio, grande amigo, irmão. Logo cedo ele me mandou mensagem: rapaz, irmão, passei a noite toda. E eu, tomei um susto, né? Fiquei até 3 da manhã no hospital lá com o gaiato, o cavalo teve que levar para o hospital. Que a preocupação, ela mudou. Não era mais de ele entrar na pista, era já com relação à vida do cavalo. Inicialmente foi a pista. Se ele entrava ou se não entrava. Depois acho que se agravou. Só que aí foi se agravando. Chegou a botar a sela no cavalo. O cavalo chegou a dar a primeira rodada. A rodada não, na pista não, ali fora. Naquelas... Aquecimento. Naquela pista que tem ali atrás. Não, no aquecimento e naquela pista que tem ali atrás da pista principal. Das baias ali, das baias. Dos camarotes ali atrás, né? Aí, rapaz, quando botou, o cavalo bambeou, entendeu? E aí ele disse, rapaz, não vai ter como entrar. O cavalo tá realmente muito debilitado. E aí, com todo mundo que eu conversei, sabe, aquele negócio, o cavalo, na verdade, é igual a gente ir para um carnaval, entendeu? Ou seja, a gente está sujeito a mudança de clima, a gente está sujeito a dormir menos, a gente está sujeito a água diferente. Mas teve, assim, um diagnóstico específico sobre o que aconteceu? Até onde eu sei eu não vou falar assim porque eu posso estar errando, mas no fundo, foi uma baixa de imunidade do cavalo, né? Por conta de tudo isso que está se falando aqui. E, inclusive, eu acredito muito, sim, numa pressão. Talvez uma fadiga. Uma fadiga. Tudo isso junto, entendeu? Energia. Clima, enfim, aí vem questão de gripe, questão de uma coisa... Uma série de fatores que traumatizaram. A imunidade baixa e o cavalo vai abrindo a porta para entrar bactérias, para entrar, né? Porque quando você... É igual a gente, né? Quando a gente vai para carnaval, perde noite, aquilo tal, a nossa imunidade baixa. E a partir daí é que vem resfriado, é que vem garganta, é que vem isso, que vem aquilo. E essas coisas proliferam se você não cuidar, entendeu? E aquele negócio estourou exatamente na categoria. No dia. Acho que ele já não estava 100%. Tanto que quem viu sabe que ele não foi 100% dele, entendeu? Só que aquele negócio, não, vamos chegar junto do cavalo, o cavalo está bem, tal. E depois, até onde eu saiba, né? E até onde eu acompanhei tudo. Mas graças a Deus. E hoje, Duda? Entrou, ficou ainda lá em Minas uns 20 dias ou 30 dias no hospital, passou a vir depois que tivesse 100%. Sim, eu lembro. Entendeu? E hoje o cavalo
Tá lá no Arastone, né? Do Arastone. 100% recuperado. 100% recuperado. Vai parar agora no final do mês, inclusive de coleta. Para preparar. Para se preparar. Parar focado para Nacional. Que bom. E o cavalo O foco- tá voando. O foco é voltar com a faixa de campeão dos campeões. O foco é esse. Acho que todo mundo que vai pensa Nisso, né? Mas é o Mas, que... e ele principalmente, Ele né? principalmente tá- é o grande foco dele, né? É o título que ele não tem na raça, ainda é esse, né? A cereja do bolo. Se é que ele precise disso, né? Porque é um cavalo que... Eu acho que ele já demonstrou para todo Demonstrou mundo tudo que- sua qualidade, sua... Eu acho, na verdade, que ele não precisa mostrar mais nada. É. Inclusive, acho que foi um dos cavalos em 2022 que mais vendeu cobertura em um único evento, né? Ele vendeu mais de R$1 milhão em coberturas. Isso foi um feito inédito. É na um raça. cavalo que mais vendeu, o cavalo que mais empolgou, tanto positivamente quanto negativamente, como você falou. Ele gerou torcida de ambos os lados. Exatamente. Ele criou regras na associação, criou torcida, criou tudo. O cavalo mudou a raça. Ele deu um up aí, viu? Agora, assim, Duda, para os novos criadores e diante do quanto o Beira-Rio contribui hoje para a raça e da história que tem, qual seria, assim, uma dica que você deixaria para essa galera nova que está entrando e que quer criar e ter o mesmo alcance que o Beira-Rio? Rapaz, assim, essa questão de dica, eu acho que cada dica pode funcionar diferente para cada pessoa, né? Porque cada um tem sua história. Mas tem uma coisa que, assim, eu gosto muito, nunca gosto de perder, que é a questão do que a gente maciçamente falou aqui. Que é planejamento, é saber o que é que você quer. Aí eu volto lá atrás e lembro, uma vez eu estava voltando de Piauí, eu, Thiago Ferrari, lá no início da criação, e minha prima, né, que é casada com ele, Catarina, Cátia. Aí Cátia virou para mim e para Thiago, a gente conversando de cavalo a viagem toda, 5, 6 horas de viagem, ela virou para mim e disse assim: o que é que vocês querem na raça Manga Larga Machador? O que é que vocês querem? E eu nunca esqueci disso. O que é que você almeja? Ela nem deve lembrar disso. Ela mas deu foi uma coisa start. que me marcou. E eu fiquei pensando, rapaz, realmente, o que é que eu quero nisso aqui? Então, assim, acho que é das perguntas que a gente tem que se fazer. O que é que você quer criando um cavalo? Não, eu quero produzir isso, eu quero fazer aquilo. Pronto. Então, direcione, faça seus planejamentos para o que você quer e, obviamente, trace suas metas, né? Trace, enfim, toda uma estrutura, um planejamento em cima disso, né? Agora, eu acho, aí vem como dica, eu acho muito importante o que a gente falou aqui, visita, né? A Visitar é aras. extremamente importante. Como eu falei, acho que nunca aconteceu, né? Almejar visitar um aras, não pode lhe receber e tal. Graças a Deus nunca aconteceu. E acho que o perfil da raça é esse, é participativo, as pessoas são solícitas, entendeu? E acho que isso é muito importante, que é uma coisa que diminuiu muito com essa questão de rede social, como eu falei aqui. Acho que é difícil você ir no Aras e não voltar com alguma coisa que você anotou, Isso, que você achou isso. bacana, E às vezes- que você aprendeu Isso. e que você vai implantar. Ali você vai ver cruzamento que deu certo. Ali você vai ver uma estrutura, né, que ainda não está aplicada em sua casa aqui. Porra, Manejo. muito legal. É isso. Estrutura, Medida de baia, de tudo. tudo. E você vai perceber em cada criatório diferente, pelo menos eu vejo dessa forma, um cavalo diferente. Não um cavalo diferente Isso, ao pé da letra, isso. mas uma tropa, um tipo de manga larga machador diferente. Eu acho que isso que é o que vai fazer com que você consiga idealizar O seu. o seu, entendeu? O seu particular. O que é que eu quero aí. na minha casa? É isso aí. Agora, não tem receita de bolo. Pô. A Universal, dica né? é uma coisa, claro, são coisas importantes que a gente imagina e tal, mas receita de bolo não existe, pô. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua, vai dar certo num lugar, não vai no outro. Às vezes até no tempo ela muda, né? A verdade é essa. Você tem que ir atualizando essa receita, né? Aí ele faz muito bem isso. Ele falou mais cedo que ele tenta ficar sempre na frente, né? Tá sempre se atualizando. Então isso eu acho que é uma coisa importantíssima. Tanto é que os resultados que você está colhendo agora, como Gaiato, Aronês, etc.,
são resultados que você plantou há quantos anos atrás? Você comprou... 10 anos, né? Você comprou a mãe do gaiato tem quantos anos? Não, você fez o cruzamento, você comprou o aboio, que nasceu o gaiato. Então, assim, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Criar cavalo, ela não combina com falta de paciência. Você tem que ter paciência. É a longuíssimo prazo. Longo prazo. Na verdade, é um projeto de vida. E tem outra. Eu sei que hoje, a maioria das pessoas que começam a criar cavalo, começam a criar cavalo, na minha opinião, pelo lado errado. Pulando etapas. Pulando etapas e pensando só na pista. Sim. Entendeu? Não, pista. O cara só pensa em pista. Só que para você chegar nesse ponto, eu acho que você tem que ter base, eu acho que você tem que pensar, entendeu? É o meu pensamento. Concordo. Tem gente que acha que não. Tem gente também que é investidor. O cara diz, meu irmão, eu não quero ter nem fazenda, eu quero ser sócio aqui de tal aras, de tal animal. E pronto, mas ele sabe o que ele quer com o cavalo. É você traçar o seu perfil. Exatamente, entendeu? Mas eu acho assim, tem muita gente que hoje só começa pensando em pista e acaba sendo frustrado. Esse é o problema, entendeu? Acaba às vezes saindo, né, Duda, da raça. Porque o cara se frustra, pô. Aí fala, pô, velho, é porque eu sou pequeno e aí só dá certo com os grandes. E não é. Não é, a verdade é essa. Porque o resultado positivo de quem investe em pista é estar em cima do pódio. Pódio só tem 3 lugares. Nem sempre vai ser assertivo. Então, se você não acerta naquilo, foi o que você falou, quer sair, né? Ao contrário do criador. Aí o cara começa a vir só resultados errados e tal. Aí o cara fala, velho, pô, isso aqui é só pros grandes e tal. E quando eu discordo, eu não acho que seja, né? A gente, claro que tem tradição, claro que tem, né? Essa questão de grandeza também é uma coisa muito relativa, entendeu? Às vezes o cara pode ser grande, rico como for, mas no cavalo não é, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo isso são formas também das pessoas meio que criar uma justificativa, entendeu? Então, você não está indo bem, cria uma justificativa, não, só dá para os grandes, então eu vou sair por causa disso. Entendeu? Não é bem assim, entendeu? É uma desculpa para tapar o buraco que ele mesmo errou, né? Tapar a sua parte. Pepe, eu queria aqui ter um caderno. Eu tô satisfeito porque isso aqui é gravado. Mas eu tomei uma aula hoje de como criar cavalo. Eu tomei uma aula. Já que essa amizade é antiga, mas cada vez que encontra, ele dá aula. Eu tenho que ir, não, nada de aula. Olha, a aula foi tão boa que tem aquele ditado que quando a aula é boa, o tempo passa rápido. Passa. Nós ficamos aqui 1h30. Rapaz, eu acho que foi um dos podcasts que mais durou. Durou e foi mais rápido. A gente não percebeu o tempo passar. Não percebi o tempo passar. Né? Então, muito bacana, viu? Eu tô, Duda, aqui satisfeito com esse podcast. Muito feliz pela sua presença. Eu que fiquei... Pela sua aula de criação, pela sua simplicidade, pela sua forma de lidar com a criação, como conduzir o machador de uma forma simples e funcional, com resultado. É isso. Grandes resultados. Por aí. Eu acho que você falou tudo aí, você resumiu bem. Eu acho que a gente tem que se procurar desmistificar. A dificuldade existe, claro, mas eu acho que a gente tem que procurar desmistificar, se cercar. Outra dica excepcional, que eu acho que é importantíssima: cercar de bons profissionais, entendeu? Acho que isso é em tudo também, né? Então, é a pessoa que vai lhe dar uma assessoria, é uma pessoa que eventualmente conhece mais do que você, tem bagagem na raça, que pode lhe dar dicas, entendeu? Para a pessoa que está entrando, de linhagens, etc., entendeu? Tem um direcionamento. Profissionais mesmos, né? De clínica, de odontologia, de ortopedia, enfim, de todos esses. Ou seja, sempre é bom você estar cercado de bons profissionais, porque isso faz a diferença. As pessoas, né, acabam fazendo a diferença. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Meu amigo, obrigado pela sua presença aqui. Com certeza. Você sabe que eu tenho um carinho especial por você. A gente tem uma coisa nossa, a gente sempre aperta a mão de todo mundo aqui, né, Pepe? Então vamos apertar aqui a mão, aperta a mão dele aqui. Aperta a mão, os três juntos. Foi bom demais, sabe? Foi top, a energia foi top. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Valeu, muito obrigado. Aperte a minha sozinho. Valeu, galera, tamo junto. Valeu, tamo junto, obrigado. Podcast Machador, mais um, com a graça de Deus. Obrigado mais uma vez a Duda, Aras Beira Rio, e vamos aguardar agora o próximo, né? E você, venha pra cá, comente, compartilhe, assine e ative o sininho lá, manda pros amigos, que a gente tá sempre aqui, é uma novidade por semana, viu? Vem com a gente. Valeu. Tamo junto. Isso aí.